Fala Terror, bom dia, aqui quem fala é Tafarel Lousada do Visão de Palco. Tô aqui para deixar mais uma sacada para vocês, tá? Para deixar mais uma informação aí sobre os nossos projetos aí em cima do Visão de Palco, sempre com o intuito de ajudar, de trazer informação, de fazer com que o próprio músico, o artista da música consiga tá aprimorando, evoluindo, crescendo, conseguindo também se autodivulgar, conseguindo mostrar o seu trabalho, conseguindo fazer com que a sua mensagem, o seu sonho, fazendo com que ele viva literalmente da música, porque a gente sabe que uma das principais dificuldades aí dos músicos em geral é realmente não conseguir viver somente da música, né? E hoje eu quero falar um pouquinho basicamente sobre algo que acontece muito em cima dos palcos, e muitas das vezes a gente não dá atenção para isso e acaba passando uma dificuldade às vezes ali no palco por uma falta mera assim, de planejamento. Na verdade a gente está falando um pouquinho assim de ter uns acessórios reservas. Todo músico tem que ter o seu acessório reserva. Esse acessório ele vai fazer com que você evite e crie, né, e tenha uma série de transtornos em cima do palco, né? A importância de cada músico ali dar o valor para isso e ter isso, né? Dentro do seu case, dentro do seu bag, dentro ali do seu material, né? De show, digamos assim, tá? E assim, é importantíssimo, por exemplo, a gente vai citar alguns exemplos aí, tô falando literalmente para quem já conhece, vocês sabem do que eu tô falando, mas muitas das vezes não dão atenção para isso e acabam não se planejando antecipadamente para isso. É muito frustrante quando você tá literalmente, eu fiz inclusive um postzinho sobre, né, tipo, e agora quem poderá me ajudar, né? Quando arrebenta, por exemplo, uma corda de guitarra, né? E você não tem, arrebentar uma corda de guitarra, isso é normal, né? E aí eu chamo isso de algo previsível. Eu não estou dizendo que é um imprevisto. Isso não tem nada de imprevisto. Por que não tem nada de imprevisto? Isso acontece em todos os eventos, em todos os shows, né? Pode acontecer uma vez ou outra. Ah, mas eu estou com um cordoamento novo, eu acabei de trocar. Dependendo ali da vibe, dependendo da pegada, dependendo do tempo do show, você pode simplesmente arrebentar uma corda que você acabou de trocar, né? Essa corda pode estar com algum problema, literalmente, de fábrica. Então isso independe. O problema não é arrebentar no meio de um show, porque assim, o músico está acostumado com isso, ele vai lá e troca essa corda, vai demandar um certo tempo, mas você pelo menos tem um cordoamento reserva, né? E aí quando eu falo não só do acessório, eu falo também do instrumento, porque você pode vir a ter uma dificuldade com um instrumento, por exemplo. Nesse caso, por exemplo, que você vai lá e tem uma outra guitarra reserva, você simplesmente pega outra guitarra e toca o barco. E aí você pede um hold para trocar isso. Ah, de repente não tem um hold, né? Depende, claro, de estrutura de cada banda. Você não tem um hold, você mesmo vai ter que trocar. Mas assim, se for naquele momento da pegada, que daqui a pouco tem que entrar um solo de show, você já tem uma guitarra ali pronta para isso, né? Tem uma reserva não só necessariamente dos acessórios, mas como do seu próprio equipamento, né? O seu equipamento também é importante você ter a reserva. E aí, por exemplo, eu cito alguns exemplos. Por exemplo, você pode simplesmente arrebentar uma corda de guitarra, uma corda de baixo, que é muito mais difícil, apesar de ser uma corda bem mais grossa, mas também acontece, né? Ela meio que dá uma desfiada, né? Ela não chega a arrebentar, ela desfia e você não consegue botar ela mais dentro do tom, né? Isso é claro, e se você tem isso, então serve sim, principalmente até para o baixista, que o baixista por ter uma durabilidade, a corda de baixo muito, muito grande, ele acaba não se preocupando com isso, mas no momento que acontece, você está no palco e você não tem nenhum outro baixo, você não tem nenhum jogo de corda de reserva, como é que faz? E aí vai acontecer, por exemplo, com batera, que você pode, baqueta, isso é mega normal, né? A baqueta nova, um Vic Firth, independente de qual seja, né, uma ProMark, né, independente de qual seja, uma Ibanez, né, sei lá qual estilo que você usa, mas independente disso, a baqueta pode ser nova e isso aí com batera acontece muito, né, acontece muito ali realmente com batera, com guitarrista, galera de cavaco também, tem muito disso. E aí baqueta normalmente o cara já tem isso, mas assim, isso é uma coisa mega prevista, né, furar uma pele, por exemplo, é uma coisa que nem todo baterista literalmente tem isso como reserva, né? É um pouco mais difícil, como também é difícil uma corda de baixo, mas acontece. E aí quando eu falo e coloco isso como tópicos dos previstos, porque se você sabe que isso acontece e pode acontecer em qualquer ocasião, você transforma isso de uma forma prevista.
Você não fica prorrogando isso para quando acontecer. Porque se acontecer no palco, beleza, acontecer no ensaio, você tem tempo de mexer, de dar um jeito, sair para comprar. Agora, no palco, no meio do show, você não tem como fazer isso. Né? Então, a importância de você ter isso, o próprio batera ter uma pele, principalmente da caixa, né? Que quando tende a acontecer, né? Os tambores, se você, de repente, furar uma ou outra, você tem como deixar de usar um tambor ou outro, né? Mas a caixa normalmente é primordial, o bumbo também. Se furar uma pele dessa, claro que já aconteceu de, sei lá, pega uma silver tape, cola, né, dá um jeito, não vai sair com o mesmo som, mas você vai tocar o barco, né? Se arrebentar, você também vai ter que dar um jeito de trocar na ocasião, né? Pra bateria é um pouco mais difícil, você não tem um bumbo reserva, você não leva pro show um bumbo reserva. Você leva até uma caixa reserva, mas um bumbo reserva você não leva. Você pode levar uma pele, que é muito mais prático e fácil, né? E aí acontece também com o cantor, né? Porque, por exemplo, você tá lá no microfone sem fio, e isso já aconteceu muito em palco. E daqui a pouco teu microfone começa a falhar, não começa a funcionar. E beleza, microfone, mal ou bem, normalmente o técnico de som tem mais de um, né? Não só tem um microfone, tem outros. Mas aí o cara tá usando o microfone sem fio, ele precisa daquilo ali, ele tem, né? Tem uma desenvoltura em cima do palco, uma postura ali, que ele precisa, e aí é simplesmente por causa de uma bateria, um negócio que de repente vai custar aí R$15 ou até menos, e ele não tem uma reserva daquela. Você vai lá e troca na mesma hora e resolve o teu problema. Então assim, tem que ter esse cuidado, tem que ter esse planejamento antecipado de realmente você ir lá e cuidar desse teu acessório, ter esse acessório. E uma coisa importantíssima que tem no acessório é o seguinte, já que uma vez que você tem esse acessório, ele foi lá e arrebentou, acabou o show, você vai lá e troca novamente. Você vai lá e já compra o acessório, reserva, porque aquele você já usou, e coloca ele de novo lá como um reserva. Né? Porque o que era reserva você já passou a usar. E aí você não compra e você acaba esquecendo, e daqui a pouco você vai para um show e acontece novamente, e aí você vai passar aquele perrengue. Aconteceu um episódio aí, a gente aprende muito com a experiência, né? Eu costumo dizer que assim, é no palco, literalmente, né? É no palco que as coisas acontecem. Né? E quando você está ali no palco, né, a gente foi fazer um evento, era um pouquinho distante do nosso estúdio, do nosso lugar onde a gente ensaiava, e particularmente a gente esqueceu uma peça da batera. E era basicamente o tripé da caixa da bateria, né? E a galera que é batera, ou os músicos, sabe que assim, é muito difícil substituir o tripé da caixa da bateria. Entendeu? Claro, né? A própria caixa também é muito difícil, né? Mas poderia ter sido o caso. Mas o tripé, se você bota em cima de um banco, ele abafa a esteira e não sai o som, não tem como sair. É meio que muito difícil de improvisar isso, né? E aí faltou, né? Acabou faltando, e aí a gente tinha um horário para começar o evento, começar o show. E aí ligamos, entramos em contato com um amigo, pagamos lá um transporte para ele vir, ele trouxe o tripé da caixa. Era algo básico, né? Isso é um tipo de coisa que você não costuma ter. Você não costuma ter uma reserva disso, porque é um material ali que dificilmente vai quebrar, né? A não ser que já esteja deteriorado com o tempo. Mas não é o caso. Estou citando um exemplo assim de você ter o cuidado não só também com o seu acessório, mas também com assim o seu instrumento em geral, né? Fazer um checklistzinho, né? A gente vai falar isso sobre outros vídeos, né? Conferir todos os instrumentos na hora que monta e na hora que guarda, né? Dependendo da tua estrutura, você vai ter quem faça isso por você. Mas mesmo que você tenha, monta um checklist. São 20 peças, são X peças, principalmente para batera, né? Porque se tratando de batera é uma parafernália, assim, são vários instrumentos ao mesmo tempo que compõem uma batera. E aí você pode perder uma estante, girafa, você pode perder um clamp, você pode perder, né, uma série de coisas. Então assim, isso é um outro tópico que nós vamos pontuar, né? Falar um pouquinho sobre um checklist dos seus instrumentos, cada músico ter esse cuidado, ter esse tato para ter sim o seu checklist e evitar. Fica muito simples, fica muito mais fácil na hora que você sai para tocar, vai lá e confere, na hora que você guarda, você vai lá e confere, e dificilmente você vai ter esse problema no próximo show, no próximo evento, como eu citei esse exemplo que veio acontecer. E aí, né, acabou que esse camarada veio, que trouxe o instrumento, não era um cara tão ligado a gente, mas acabou que criou um baita relacionamento, um cara que passou a ajudar, virou depois hold da banda, por ironia do destino, mas não era o ideal, tá? E voltando mais uma vez a esse tópico, assim, tenha reservado o seu acessório, os seus acessórios ali, e se for o caso até um instrumento reserva, se tratando de alguns instrumentos que são mais práticos de levar.
para você justamente evitar esse tipo de transtorno, tá? Beleza, isso aqui é para deixar aí uma dica, né? Coisa que a gente sabe, todo músico sabe disso, mas na maioria das vezes não dá atenção, não coloca isso em prática, não planeja isso antecipadamente, e eu tenho certeza, assim, que muitos de vocês já passaram por isso. Quem já passou por isso, quem já viveu essa experiência que não é nada legal, mas que a gente realmente acaba aprendendo também um pouquinho com as dificuldades, deixa aqui uma curtida, tá? Esse vídeo vai estar rodando aí para vocês no YouTube, no Instagram e no Facebook. Dá uma curtida lá, dá um like, segue a gente aí, Tafarel Visão de Palco. A gente está procurando aí levar o máximo de informações. Vão ter informações que a maioria de vocês ou já fazem, ou já conhecem, ou já estão na estrada. Vai ter a galera que é iniciante, que está começando agora, que ou está montando uma banda, ou está começando a tocar, ou pretende montar uma banda. Então, assim, esse canal aqui vai ser para a gente falar um pouquinho disso, tá? Do que seria realmente, assim, uma forma de ajudar todos os músicos, desde os músicos mais experientes, mais rodados, a galera que também está iniciando, ou que já toca algum instrumento, ou que, né, quer estar na estrada aí fazendo o seu som. E aí nós vamos abordar vários assuntos, tá? Espero que vocês gostem, espero que vocês curtem. Mais uma vez, Tafarel, Visão de Palco, tamo junto. Um abraço.